rádio que toca palhoça. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Elas Podem. Esse podcast que antes que eu falava sempre que era feito por mulheres, mas agora isso já caiu, porque cada vez mais... Muito bom isso, temos a presença masculina aqui com a gente. Certamente. Mas que é feito especialmente para mulheres e não só. Esse episódio em especial, eu gostaria muito que chegasse ao maior número possível de homens e que eles possam assistir, aprender, né? Vamos ver se a gente consegue plantar a sementinha e começar a mudar algumas coisas aí. Para isso, hoje eu tô aqui com o Gabriel. O Gabriel, que é multifuncional, ele faz muitas coisas. Eu vou até contar como é que eu cheguei até o Gabriel. A gente tá se conhecendo hoje, né? Eu fiz aqui... a gente faz vários episódios, né? Fala sobre o universo feminino e tal. E a gente gravou um episódio falando... Eu e algumas amigas falando de piores dates, assim. Só as roubadas que a gente já passou com os meninos por aí, né? E aí esse foi um dos episódios que mais reverberou. E o pessoal gostou muito e tal. E falou, faz um outro, faz a resposta dos meninos. E aí eu abri uma caixinha no meu Instagram. E vamos lá, quem vai ser os meninos que vão lá conversar comigo? E não veio ninguém. Ninguém. Aí, conversando, e quando tá, por exemplo, numa balada, os meninos bêbados, isso é uma coisa pra gente já pegar ali, ó. Carla, eu vou lá. Chega no dia, tá bom, vamos gravar? Vamos lá chamar o fulano e Beltrano, ó. Eles correm todos. E aí um dia, conversando com o meu irmão, o teu primo, Jader, né, que é bem amigo do meu irmão, eles falaram, Carla, eu tenho um cara legal pra caramba pra ir lá conversar contigo. Vai, então me passa o contato que eu vou conversar com ele. E aí eu fui pra conversar com o Gabriel. A minha expectativa inicial era isso, assim, uma conversa, uma resposta àquele episódio. E aí eu comecei a conversar com o Gabriel e vi que o buraco era bem mais embaixo, porque ele tem muito mais conteúdo e muito mais a oferecer pra gente, né? Então hoje estamos aqui pra falar sobre muitas coisas do universo feminino, vamos falar sobre violência contra a mulher e vários aspectos, né? Tô aqui muito mais para ouvir do que para falar, né? Porque tenho certeza que eu tenho muito a aprender contigo. Nós sempre temos. Então, eu queria saber, primeiro, quem é o Gabriel? Tua formação, quais os caminhos que te levaram a fazer tudo que tu faz, que é coisa pra caramba, né, Gabriel? Primeiramente, bom dia, agradecer a oportunidade de estar aqui, de conhecê-la pessoalmente. Me chamo Gabriel Paixão, sou natural aqui de Florianópolis, dos poucos manezinhos que sobraram aqui na ilha, não temos muitos. Verdade. Fiz a minha graduação na Universidade Federal em Sociologia, né, Ciências Sociais. Em 2009, eu entrei para a Polícia Civil, 2008 para 2009, foi um concurso e foi muito interessante que desde o início, lidando no dia a dia desse universo, dessa seara policial, pude perceber que uma delegacia de polícia ela é uma das poucas portas do Estado que está 24 horas aberta. E que, para além da questão criminal, policial, legal, a delegacia ela se torna um local de escuta, onde muitas vezes as pessoas vão para derramar suas lástimas, tirar suas dúvidas e simplesmente terem uma escuta qualificada. E já naquele momento, lá no ano de 2010 para 2011, eu utilizando, né, esse arcabouço de conhecimento que eu tinha, eu, por iniciativa do então delegado André Luiz, na época desenvolvi uma disciplina que se chamava Relações Interétnicas e Sociais no Modelo Policial, e que tratava de uma maneira sócio-histórica e cultural um processo de como no Brasil nós havíamos lidado com a questão da escravidão, todos os egressos desse período perverso da nossa história e os desdobramentos disso nos dias atuais. Então, contextualizando historicamente, isso daria ferramentas para que tanto o policial que já está na linha de frente há muito tempo, quanto aquele policial que ingressa na instituição, ele pudesse ter uma visibilidade maior dessa problemática que é diária dentro das delegacias. Assim como a própria violência contra a mulher é diária, a misoginia. Então, enfim, a gente naquele momento percebeu essa necessidade e desde então vim desenvolvendo esse trabalho voltado, fazendo uma ponte entre a academia, a universidade e a vida prática do serviço público, né? De nada adiantaria a gente trazer um conhecimento se ele ficar restrito à universidade. Esse conhecimento ele tem que ser trazido para mudar a realidade do dia a dia através de processos que sejam científicos, racionais, que a gente consiga replicar aquilo que for de bom.
Fora isso, tem também em sociedade uma produtora e uma gravadora que se chama Don't Label Me, onde a gente agencia alguns artistas, DJs, artistas pop também, e fazemos diversos eventos e festas aí pelo Brasil afora, concentrando bastante aqui no nosso estado. Também, quando sobra tempo, e não é muito, só não sobra tempo para dormir, o resto tudo é tempo. Eu trabalho como modelo, faço algumas campanhas, e como eu não tenho uma agência, então eu que acabo escolhendo os trabalhos por afinidade, né, por gostar ou não, por convicção. Então é bem bacana também. Cada universo pelos quais eu percorro me exigem formações, ferramentas, me exige que eu consiga me acomodar àquele espaço e tá sempre levando algo de bom nesse espaço onde eu estou inserido. Muito bom isso. Fico bem feliz. E além de tudo, então, tu é professor, tu dá aula. Ainda tem esse detalhe ali no Grupo Energia, no Energia Concursos, né? Normalmente para as carreiras policiais. Então, dou aula tanto de sociologia aplicada quanto de direitos humanos também. Haja tempo, né, gente? Olha, realmente, acho que não sobra muito tempo pra tu dormir. Não, o resto. Não sabe. Que legal. E a gente já tava um tempo pra conversar, né? Desde o ano passado a gente tava conversando e tal. E semana passada eu vi um post que tu fez e falei, cara, vou chamar o Gabriel, vamos falar. Porque eu vi que tu fez uma postagem lá falando de um fato que aconteceu no BBB. Eu também não assisto, mas acho que assim, né, como tu, quem tem redes sociais ficou sabendo, né? E eu li o teu post e me tocou bastante, assim. Inclusive eu anotei uma frase aqui pra falar porque achei bem impactante, né? Tu falou: desconheço uma mulher que não tenha ou esteja enfrentando algum tipo de violência, seja simbólica, financeira, psicológica ou mesmo física. E isso é totalmente verdade, né? O primeiro fato é que nós precisamos entender que todos nós carregamos por um processo educacional, seja formal com a escola, seja educação familiar, a gente traz elementos daquela sua seara, daquela tua esfera de convivência, seja a direção pedagógica que a escola toma, seja o universo familiar com todas os seus... seja as suas questões éticas, morais, de criação, de educação. Então é inevitável que a gente traga resquícios de uma educação que ela também é machista, que ela também muitas vezes ela replica isso. Se nós formos pensar hoje, mais das metades dos lares no Brasil, eles são chefiados e administrados por mulheres, né? E nós vamos falar em contextos familiares que hoje são muito diferentes de 30, 40 anos atrás, onde tinha um pai, uma mãe e os filhos, normalmente uma mãe que vivia para o lar. Depois a gente passou por um processo onde essa mãe, além de viver para o lar, ela ainda tinha que estar no mercado de trabalho. E num terceiro momento, que é esses últimos 20 anos, que foi onde esse número explodiu, de mães que chefiam as suas famílias. Então a gente precisa entender, será que essas mães estão criando filhos e filhas machistas? Né? Essa é a primeira questão que a gente deixa aqui no ar. E longe de ser ou de buscar essa perfeição, longe disso, mas a gente tem que se entender nesse contexto e a gente tem que assumir as responsabilidades. Eu não acredito que nós estejamos trazendo seja uma questão de racismo, de misoginia, de preconceitos diversos. Não acho que exista dívida nenhuma pelo fato de você nascer assim ou assado, mas a partir do momento em que hoje nós vivemos em sociedade, a gente tem que enxergar que essa problemática existe. Apesar dela ser utilizada com um subterfúgio político partidário, a gente sabe da necessidade de estar se trazendo isso para discussão. A quantidade de mulheres, meninas, adolescentes que são vítimas das violências, ela é gigantesca e ela fica subnotificada. O que chega no conhecimento da polícia, dos órgãos que vão atuar nessa situação, é um número muito pequeno comparado àquilo que de fato acontece. Então, aquele momento ali, uma amiga minha, Cláudia, querida, maravilhosa, uma mulher que eu sempre tive uma admiração, uma mulher que criou seus filhos, assim como a minha mãe, quando separou do meu pai, teve como educar 3 filhos sozinha. A Claudinha, da mesma maneira, criou os filhos dela maravilhosos, e ela demonstrava naquele momento ali uma insatisfação, porque
Porque ela é uma mulher já que não é mais uma menina, já viveu e viu muita coisa, e ela percebe que na grande maioria esses homens ou meninos travestidos de homens ainda não cresceram, ainda vivem numa imaturidade. E vou te pontuar um pouquinho mais. Por ser daqui, eu posso te dizer com propriedade, Florianópolis, o litoral como um todo, mas Florianópolis figura no Brasil de uma maneira bem sui generis relacionada à questão de relações de homens e mulheres. Talvez por nós termos uma exuberância de mulheres, de meninas, uma quantidade muito grande de possibilidades, isso faz com que o homem daqui, ele trate a mulher com certo descaso. Concordo, isso, plenamente. Infelizmente, é algo que a gente observa. É fruto de conversa com muitos dos meus amigos. Nós temos conversas bem interessantes nesse sentido, né? De questão de posicionamento, de tratamento, de respeito, que se percebe muito essa objetificação da mulher. Por outro lado, o que se percebe-se também? Que talvez as mulheres, por não disporem de mais possibilidades de conhecer pessoas, algumas acabam se submetendo a esse tipo de cara, que é um cara limitado sob vários aspectos. Uma cabeça normalmente fechada, ainda com um olhar muito provinciano, muito machista, que é parte da cultura portuguesa, açoriana. A gente tem que contextualizar e tentar entender, quanto mais holística a visão, melhor a gente consegue compreender esses fenômenos sociais. Então a gente tem que entender sim que é um processo que ele é cultural, ele é sociológico, ele é comportamental, e isso vai desembocar no que a gente observa hoje. Claudinha naquele momento dizia: pô, será que não tem mais homens? Só menino, só moleque, não sabe tratar bem uma mulher, acha que toda mulher vai ser igual, e isso não é verdade. Então nesse sentido ali foi uma grande provocação, e quando a gente começa a perceber que as violências são muito diversas. Vai ter aquela mulher que ela não sai de um relacionamento por uma conveniência financeira ou por uma angústia financeira de faltar, né? Então muitas vezes ela depende daquele sujeito para conseguir manter um lar, muitas das vezes com filhos. Tem aquela mulher que sofre violências que elas são simbólicas, é aquele cara que diminui, que mina a autoestima dessa mulher, que ao invés de ele estar colocando essa mulher num pedestal, ao invés de estar colocando no local que ela merece, exaltando essa mulher, ele diminui, que também é uma maneira de cercear, de controlar. Então o que eu percebo muito nitidamente? A gente vive uma sociedade que ela é doente sob várias perspectivas. É uma doença espiritual, são doenças mentais e psicológicas, né? Doenças da alma, e isso, querendo ou não, transborda para o relacionamento. Então são homens e meninos que eles acabam trazendo uma série de traumas, uma série de problemas de autoestima, e isso reverbera no relacionamento de uma maneira negativa, via de regra, né? Então é baseado nisso que eu comecei a conversar um pouquinho ali com a Cláudia. Daria um livro, né? Mas eu fiz um resumo bem sintético e foi muito legal. A Claudinha falou que isso estourou um monte de gente vindo para tu ver como é uma questão que mexe com as pessoas. Com certeza. E não, me chamou muita atenção. Achei bem legal. Eu ia te perguntar, uma das coisas que eu botei aqui pra te perguntar é: a gente sabe que essa questão do machismo, de como as coisas são, é histórica, né? Vem de muito tempo. Mas achei bem legal tu falar dessa. Que eu ia te perguntar, por que tu acha que aqui, né? Mas vem dos açorianos, eu acho que muito também da colonização europeia de uma forma geral, né? Eu sou descendente de alemães. A minha família tem português, tem outras coisas, mas é majoritariamente alemães. E eu cresci numa família extremamente machista, né? E eu sempre trago a minha perspectiva pessoal aqui, falo com tranquilidade e naturalidade. Mas tu falando, eu me lembrei de, por exemplo, sou eu, o meu irmão, que é mais velho, e tem uma irmã que é mais nova. Eu e meu irmão, a gente tem uma diferença bem pequena. E eu nunca esqueço, a minha mãe também sempre fala teve uma vez que a gente tinha ali em torno de... Eu devia ter 9, ele 10 anos. E a gente tava em casa, eu tava lavando a louça e o meu irmão secando a louça. É uma coisa totalmente normal, tá? Né? Aprendendo, fazendo as tarefas de casa. E o meu pai chegou e ele tirou o pano da mão do meu irmão. Olha só. E falou: não, larga isso aí, que isso não é coisa de homem.
né? Então, assim, o que eu vejo? Claro, eu tô totalmente com a Claudinha. Eu sou uma mulher vou fazer 37 anos agora e faz 6 anos que eu me divorciei. Eu acho muito difícil entrar num relacionamento justamente por isso. A maioria são homens, não são homens, são meninos travestidos de homens, homens com um psicológico muito abalado, com vários problemas, fracos, eu até diria, posso até estar sendo... Verdade. Mas homens fracos que não têm capacidade de assumir as rédeas e, enfim. Mas eu acho que é toda uma construção, né? O meu irmão cresceu dessa forma. Então, ele, ali naquele momento, ele viu que aquilo ali não era certo. Hoje ele tem uma mulher, né, Marcela? A Marcela pegou ele e deu jeito nele, né, querido? Vamos... Porque a Marcela ainda teve essa paciência de acabar de terminar aquilo que... Exatamente. Né? Agora, é importante sublinhar isso, porque se nós formos pensar em papéis sociais que são esperados de homens e mulheres, isso vai variar de cultura e vai variar no tempo histórico. Então, o nosso estado, o Sul, predominantemente por ter toda uma característica de ter uma colonização europeia, ele vai trazer também, tanto da parte positiva quanto negativa, características próprias. Sim. Mas quando a gente fala de papéis esperados, homem não lava, mulher lava, homem não chora, mulher chora, homem é forte, mulher é frágil. De onde vêm essas referências? Se nós formos buscar historicamente falando, essa diferenciação ela se deu há alguns anos atrás, algumas décadas atrás, quando começou a se definir a questão do mercado de trabalho. Depois da primeira revolução industrial, quem trabalha, quem não trabalha, todo mundo tinha que trabalhar, homens e mulheres. Agora, a diferenciação física que predominava, onde teoricamente homens fisicamente são mais fortes, sobrepõem, ela foi levada para além do mercado de trabalho para a nossa vida como um todo. Essa diferenciação começou a tratar as mulheres como aquém aos homens, como menos do que os homens. E isso, com o passar dos anos, sendo introjetado nas educações, nas criações, ele simplesmente colocou a mulher no papel de subserviência, como se a mulher tivesse que servir ao homem, como se a mulher tivesse que ser submissa nesse aspecto ao homem. E a gente acaba perdendo e se distanciando cada vez mais à medida que essa mulher que foi educada dessa maneira e vai ter o seu filho, e ela vai trazer algo, sem dúvida, por mais que ela queira mudar e criar de outro jeito, ela ainda traz esses resquícios. Eu acredito que o grande desafio reside na educação familiar. É onde a gente vai conseguir começar a mudar. Eu falo, como tu citaste teu exemplo, eu cito o meu exemplo. Eu tenho como referência a minha mãe, que é uma mulher maravilhosa, Dona Glória. Ela saiu da cidade dela, de Imbituba, e ela sabia que se ela continuasse naquela cidade, ela ficaria ali para sempre, porque era o que era esperado, o papel esperado qual era? Era da mulher que arrumasse com 20 e poucos anos um homem que ia bancá-la e ela ia ficar ali cuidando dos filhos para sempre. E era essa uma vida que era esperada. E ela já naquela época, ela conseguiu romper com aquela sistemática. Ela sabia que se ela não viesse estudar, não viesse buscar uma formação, ela ficaria como todas as amigas e as demais parentes que ficaram naquela situação. A partir dessa ruptura, ela pôde, depois de muitos anos, ter os filhos, e ela trouxe pra gente essa visão desde muito cedo. A gente às vezes não tinha nem noção, mas eu lembro como se fosse hoje a minha mãe conversando comigo, com meus irmãos, dizendo: vocês nunca levantem a mão de vocês pra uma mulher, nunca alterem a voz de vocês com uma mulher. Agora, eu não quero também filho bobo apanhando de mulher, vou deixar isso muito claro. Também, né? Muito bom. Eu ia te perguntar, porque nesse texto tu também fala da tua mãe, né? Não tem como a gente não referendar, né? Não, aquilo que pra gente acaba sendo um parâmetro de vida, e não significa que a minha mãe não tinha os erros dela, tinha, mas o meu pai era uma pessoa que veio de uma criação muito machista, de família baiana, onde homem faz, homem não faz, lá de uma maneira ainda mais assertiva. Então, a minha mãe teve que acabar de criar o meu pai nesse sentido. Sim. E a gente, graças a Deus, ela ensinou tudo. Lavar uma roupa, lavar uma louça, fazer uma faxina, graças a Deus eu agradeço boa. Todos os dias, claro. Porque foi uma educação maravilhosa, uma educação muito rígida, uma educação onde nos exigia horários, onde nós tínhamos limites. E isso acho que é uma palavra hoje, né? Importantíssima. Isso falta muito na educação. Eu concordo totalmente contigo. Eu acho que a educação
acho que a gente tem que mudar totalmente a forma como a gente cria os meninos. Não só os meninos, as meninas também, mas especialmente os meninos. E tu falando, eu fui me lembrando, a minha mãe é uma mulher também muito forte, que eu admiro muito, que já quebrou padrões também, mas no fato da criação do meu irmão, eu via que ela foi vencida, assim, porque ela tentava e não conseguia, tentava e não conseguia. Mas que bom que depois, né, os caminhos foram levando e deu jeito. Mas outra coisa que eu pensei e eu queria conversar contigo com relação ao feminismo e a tudo que vem acontecendo, assim, porque uma visão minha também, né? O que acontece? Não diria que eu sou feminista, mas eu sou totalmente grata ao movimento feminista e a tudo que a gente tem... a gente conquistou, né, por conta disso. Mas qual é a minha visão? Eu acho que essa coisa de a mulher ter sido colocada num lugar de subserviência e de que, né, a mulher se revoltou com aquilo e não, né, somos seres humanos da mesma forma e vamos lutar por igualdade de gênero. E o que eu acho, Gabriel, posso estar com a minha visão um pouco deturpada aqui, mas eu não sei se eu atrelar isso ao feminismo pode ser que esteja errado, mas eu acho que o fato da mulher querer fazer tudo igual ao homem, talvez a gente, eu me coloco junto, a gente acabou pegando um pouco das características ruins, né? Por exemplo, a promiscuidade, né? Então, o homem pode tudo, ele pode ter quantas mulheres ele quiser, ele pode fazer sexo a hora que ele quiser com quem ele quiser e pode pegar... E o que eu vejo hoje é que a mulher acabou pegando um pouco disso, né? E daí vem essa objetificação da mulher, essa coisa, e eu vejo como uma questão bem importante. Não sei se tu concordas comigo. Então, primeiro, eu queria fazer uma distinção, trazendo um pouco para a minha seara das ciências sociais, do movimento feminista e dos movimentos femininos. A gente acabou atrelando de uma maneira muito intrínseca os movimentos feministas à questão político-partidária e ideológica. Sim. E por vezes, não vou adentrar, né, esmiuçar isso, mas por vezes o caminho se perdeu por uma visão doutrinatória, por uma visão ideológica, política partidária. Perdeu muitas vezes a causa principal para dar escopo para questões secundárias. Mas o movimento feminista, ele foi indispensável para chegar onde hoje a gente se localiza. Mulher acessando o mercado de trabalho, a mulher podendo ocupar os espaços sociais que são dela. Não é que a mulher é da mulher e precisa vir a ocupar esse espaço. Questão de representatividade nas mais diversas. Quantas mulheres chefes de empresa, quantas mulheres dentro da questão política. Pô, se mais da metade da nossa população não posso... Onde é que estão essas mulheres, né? No centro de tomada de decisões. E o que levou a maioria das mulheres a ter que usurpar um papel social que é esperado do homem. Nessa tentativa de buscar, já que os meninos não estavam fazendo, as mulheres vão ter que fazer. Mas nessa tratativa de ocupar esses espaços vagos, a mulher acabou adentrando sim no universo masculino. E eu vou te falar assim, sem nenhum tipo de pudor, tem obras, processos, atitudes e comportamentos que tem que ser do homem, não pode ser da mulher, não dá para se esperar de uma mulher. E eu não tô falando dessa bobagem de pagar uma conta, eu tô falando de coisas sérias, onde se espera o papel de um homem de verdade. Um homem de verdade, ele protege, ele defende. Um homem de verdade, ele vai ser o arcabouço da família. Quando a gente fala que um homem, numa visão cristã, judaico-cristã, que o homem é a cabeça da casa, o que isso significa? Que a mulher é a cauda? Não, significa que ele tem que ter o papel de homem dentro da casa, o papel de pensar a sua família, de pensar as decisões que vão ser tomadas dentro dessa casa, junto com a sua esposa. É esse sentido, junto com a sua companheira. Então, esse papel social usurpado, ele vai trazer características, porque a mulher vai criar filha já nessa perspectiva. Por um lado é bom, porque se a gente conseguisse nivelar por cima, seria perfeito. O triste é nivelar por baixo, onde a mulher vai aceitar qualquer coisa, porque ela foi acostumada a já fazer aquilo que aquele menino mal faz. Ela já fazia. Então, para ela continuar fazendo,
não vai fazer diferença. Agora, uma mulher que vai estar com um homem de verdade, ela vai ter sempre surpresa. Por mais incrível que pareça, por mais que já seja o correto ou o esperado, ainda surpreende homens de verdade, porque a gente vive num tempo de conflitos internos, conflitos de papéis. Então hoje, se a gente for pensar e desdobrando isso para outros tipos de relação, por exemplo, nas relações homoafetivas, tem muitos amigos, casais, gays, e isso se desdobra de uma maneira muito parecida, porque também o machismo está lá presente, porque também a gente tem esses espaços que se precisam locupletar nessas relações e que também não são. E isso ainda deixa o problema ainda mais complexo da gente pensar. Verdade. Tu falando também veio mais uma vez a minha experiência, né? E o que acontece? Eu tô num processo hoje. Eu cresci com a minha mãe falando, né? Tu vais trabalhar, tu vais ter o teu emprego, tu vai ter a tua liberdade, a tua independência. Eu me lembro que ela falava muito, tu vai crescer, tu vai ser independente, porque se algum dia um homem quiser isso aqui pra ti, tu vai meter o pé. Então, eu cresci com isso muito dentro da minha cabeça. Mas o que acabou acontecendo, né? Eu vejo, e quem me conhece sabe, eu acabei me forjando numa mulher com muitas características masculinas, né? Eu tenho uma energia masculina muito forte. Não que isso seja um problema, eu gosto da minha força, da minha coragem para fazer e realizar as coisas. Mas é o que tu falasse, eu me acostumei a fazer tudo, a dar conta de tudo. Não, é isso, eu não preciso da ajuda, eu vou fazer e deu, e tá tudo certo. E agora, isso pra mim também não era um problema, né? Recentemente que eu entrei num processo de me analisar e de ver que, como eu fui feita assim, tem uma série de problemas e de conflitos, né? Uma das questões é que eu nunca me deixei ser cuidada. Eu ia te colocar isso agora, é o principal. Eu nunca me deixei ser cuidada. Então agora eu tô num processo de querer baixar a minha asinha e me colocar como mulher feminina que quer ser cuidada. Exatamente. Eu ia te colocar isso agora. Essa é uma primeira característica que aparece muito forte, talvez a mais evidente de todas. A mulher não se permitir, como ela nunca dependeu, muitas vezes já do próprio pai, né? Muitas vezes nesse contexto. Eu vou falar uma coisa que a psicologia traz em alguns estudos, que o tipo de replicação nos relacionamentos que o homem, a menina e a mulher vão se portar, ele começa nas primeiras relações da adolescência afetivas entre homem e mulher, enfim. É de lá que se desdobra muitos dos comportamentos que a gente assume na idade adulta. Então pensa comigo, a gente vem de uma educação que às vezes mima, que às vezes ou o oposto, que priva. Chegando na idade da adolescência, isso se desdobra para as primeiras relações. O controle, a posse, o medo da perda, o medo da traição, isso já vem com o sujeito desde muito cedo. E chegando na idade adulta, isso tende a se aguçar. E é onde isso transborda. Então, quando a gente fala de violências, nem sempre são aquelas violências observáveis. Muitas vezes é um tipo de violência que ela é psicológica, uma violência que vai minando aos poucos. É o gaslighting, que imputa à mulher uma culpa, que faz com que a mulher acredite que sim, ela é a culpada daquilo. Não, peraí. O sujeito sociopata, ele consegue dar uma volta e fazer com que a mulher se sinta culpada por um erro cometido por ele. Ela que é louca. Então, isso é muito comum da gente ouvir. Muito comum. Né? E até em mulheres empoderadas. Com certeza. Né? Quando vê, tá no meio daquela trama e não consegue sair. Sabe que eu acabo sendo uma referência para a maioria das minhas amigas que sofrem algum tipo de desentendimento, algum tipo de violência, cada qual de uma classe, cada qual com um entendimento, uma formação acadêmica. Os problemas são muito semelhantes e as mulheres muito diversas. Agora, o comportamento observado é sempre muito parecido. A mulher acaba se enredando num relacionamento tóxico e as pessoas fora vendo, os amigos, a família, e a mulher não consegue sair daquela rede macabra ali. Então, quando não, isso desemboca em coisas mais graves, com violências mais graves e muitas vezes até com feminicídio dessas mulheres. Certa vez foi colocado num painel
painel em que nós participávamos aqui, que Santa Catarina era um estado de estupradores, era um estado de agressores, é um estado onde o feminicídio prevalece. E a gente discordou porque aqui nós conseguimos, como instituição Polícia Civil, criar uma rede de denúncia que ela é muito eficaz. E eu tenho certeza que na maioria dos estados desse Brasil as violências ficam subnotificadas porque a mulher não consegue achar esse canal. Não adianta parar um ônibus da denúncia no centro da cidade que essa mulher não vai lá denunciar, porque ela vai ser apontada, porque ela volta para casa e ela é revitimizada. Então, criar essas possibilidades, que é o que a Polícia Civil de Santa Catarina busca fazer, acaba dando margem para que as denúncias cheguem. Então, esses números vão, evidentemente, demonstrar o que a gente está percebendo, que essa violência existe. E o que fazer para barrar essa violência? Como acabar com esse fenômeno social tão perverso e que traz tantos resultados negativos? Porque não é só do ponto de vista emocional, psicológico, familiar. A gente está falando que isso se desdobra na questão econômica. Quantas mulheres deixam de trabalhar porque têm que ficar ausentes porque foram agredidas? Quantas mulheres não conseguem trabalhar porque tem homens que controlam e não permitem que essa mulher chegue no mercado de trabalho, que é muito comum. Não, deixa que aqui o banco não precisa, só quero que tu fique em casa e cuide dos filhos. Sabe, pequenas atitudes onde a gente percebe ainda que essas violências, elas mudam de forma, elas se acomodam no tempo, mas elas continuam presentes. Isso é um fato. Um fato. Vamos segurar um pouquinho a nossa conversa, vamos pro intervalo rapidinho e a gente já volta. Nossa, o que foi que aconteceu? Nem te conto, tive uma noite péssima. Tá doente? Nada, é o meu colchão. Acho que tá na hora de trocar. Então eu tenho uma dica boa pra te dar. RR Colchões, você já ouviu falar? Lá você encontra todos os tipos de colchões, de mola, de espuma, tem pra cama de solteiro, pra cama de casal e com a garantia e credibilidade que só o pessoal da RR Colchões tem. Mas onde fica? Fica ali no centro de Palhoça, na José Maria da Luz, número 2839. Dá uma passadinha lá. RR Colchões está presente nos nossos sonhos há mais de 20 anos. Seu carrão chegou, mas você ainda não colocou a nova placa padrão Mercosul? Então estacione já no box da Via Placas, confira o nosso lacre exclusivo com a qualidade comprovada 3M e regularize a sua máquina. Na Via Placas, enquanto você aguarda o emplacamento, fica super à vontade para descontrair com nossos jogos eletrônicos e já confere o bom atendimento e a tradição e confiança dos serviços. Via Placas, seu caminho mais seguro. Prefeito Nelson Martins, 2083, no centro de Palhoça. Fone 32867574. WhatsApp 996418363. No Instagram, @Via Placas. Agora na PH, Minuto CDL. Salas e espaço multiuso. Com a pandemia, nos familiarizamos com o teletrabalho, o chamado home office, uma solução para muitas empresas manterem as atividades na pandemia, que será incorporada ao cotidiano, reduzindo aluguéis e necessidade de grandes espaços. Os associados da CDL de Palhoça podem tranquilamente acompanhar essa tendência e, quando precisarem de espaço para uma reunião, encontro ou treinamento, podem contar com os espaços para locações da sua entidade. São 2 salas de treinamento ou reunião e um espaço multiuso com copa e cervejeira. Os preços são especiais para o associado e para não associado também é locado. Quer conferir as datas disponíveis e os valores? Acesse cdlpalhoça.org.br ou ligue 3242-1900. Você ouviu Minuto CDL. A rádio que toca Palhoça. Estamos de volta, pessoal. Vamos continuar esse bate-papo.
E a gente estava falando dessa questão, né? Uma mulher está sofrendo algum tipo de violência. E tu falou que aqui no estado a Polícia Civil criou alguns canais, algumas coisas para facilitarem, né? Principalmente a denúncia. Nós temos em todas as nossas cidades, sedes de delegacia regional, uma delegacia específica que acolhe crianças, adolescentes, mulheres e idosos. Então, há alguns anos atrás, viu-se a necessidade de estar trazendo uma delegacia que tem características diferentes das demais. É um centro de escuta diferenciado. Você vai lidar com mulher vítima, você vai lidar com adolescente vítima ou infrator, você vai lidar com o idoso vítima. Então, foi preciso naquela altura criar mecanismos diferentes. Então, nós temos em cada sede de regional, as maiores cidades do estado, a gente sempre tem uma delegacia específica para esse tipo de atuação. Então hoje a gente disponibiliza o telefone que é 181, que é o Disque Denúncia da Polícia Civil, onde a pessoa pode fazer a denúncia de maneira anônima, vai ser preservado o seu sigilo e pode ter certeza que quaisquer denúncias sempre são apuradas, são averiguadas. A gente não deixa a população à mercê, ainda mais sabendo de problemas que são muito sérios. O que dificulta muitas vezes a mulher a chegar a denunciar são aqueles tabus que a gente conversou. É a questão dessas dependências diversas, porque às vezes não é a mulher que ela é só dependente financeiramente, ela às vezes tem uma dependência psicológica desse sujeito. Mesmo numa relação doentia, ela não consegue sair e às vezes com filhos, às vezes não tendo uma rede de apoio que é fundamental, seja um suporte de familiar, seja um suporte de amigos. A mulher muitas vezes se vê sozinha, tendo que tomar uma decisão crucial. Eu vou para onde? Com as crianças. Vou fazer o que se eu não trabalho? Vou fazer com que eu trabalho, eu não consigo manter essa estrutura de vida. E isso acaba muitas vezes acorrentando essa mulher numa relação que muitas vezes perdura por anos. Isso me recorda, dentro da gente estava falando um pouquinho das nossas histórias familiares, né? Eu tive um avô que foi de uma criação e passou uma criação também muito antiga, mais machista, uma educação mais rígida, onde na cabeça dele, filho meu não separa. Olha como isso né? Também tem isso na minha família. Como isso se desdobra de uma maneira negativa. Porque a partir do momento que você fala que seu filho, sua filha não separa, e naquela altura era o quê? Era a honra da família. Nossa, minha filha separou e ficou sozinha. Naquele momento significava isso. E você não dando esse respaldo para sua filha do tipo, eu não tô feliz, eu tô sendo vítima de algo dentro da minha... Eu quero separar. E ela não podia. E às vezes vivia uma relação por um resto de uma vida para manter aquela imagem de uma família sadia, uma imagem de que o casamento ainda existia. Diferentemente de quando você vai ter uma família que diz, eu estou contigo, dependendo da decisão que você tome, nós estamos contigo, nós estamos do teu lado. Então faz uma diferença completa. Sim. Porque às vezes é uma vida que é colocada fora, literalmente, porque a pessoa vive numa redoma de infelicidade, não tem para quem desabafar, não consegue sair daquele ciclo que se repete. É interessante a gente falar disso porque a gente sabe que existe um ciclo da violência, que é o ato da violência, a mulher se revolta, se indigna, denuncia. Depois a gente fala a fase da lua de mel. Essa mulher que denuncia, ela se arrepende, o sujeito faz 1000 promessas que vai melhorar, que não vai mais, aí eles voltam naquela lua de mel maravilhosa até haver uma nova agressão. E é um ciclo que se repete e vai se repetindo, infelizmente. Eu já vivenciei, assim, de perto uma situação de violência e realmente é exatamente esse ciclo que acontece. De novo e de novo. E a gente estava falando antes por uma série de razões, né? Seja uma dependência emocional, seja uma dependência financeira, seja por não ter onde ir. E aí tu até comentou que aqui em Florianópolis tem uma casa de apoio para essas mulheres. A gente tem uma casa, é uma casa de acolhimento para mulher vítima de violência, né? É um espaço que foi pensado justamente para essas mulheres em situações de vulnerabilidade que normalmente vão estar com filhos, com a sua família, e elas ficam durante um período estabelecido naquele local até que o Estado possa dar providências e estar encaminhando essa mulher para um desfecho. Então isso é de extrema importância. Quando a gente pensa num contexto hoje da grande Florianópolis com mais de 1 milhão de pessoas morando, a ilha com 500
poucas mil pessoas vivendo aqui, a gente pensa que esse espaço ele teria que ser ampliado, que a gente tem que estruturar, né? Quando a gente pensa no seio da sociedade é a família, é a célula mãe da sociedade é a família, muitas famílias dependem desse aparato do Estado. Então, quanto mais a gente conseguir tá deixando esse lugar com estrutura para receber essas famílias, quanto mais a gente conseguir treinar e capacitar profissionais para poderem atender de maneira qualificada, que isso é uma coisa que a gente preza muito na instituição também, é o policial que vai estar atendendo essa vítima, ele precisa estar preparado, porque ele é uma escuta diferenciada, não é uma delegacia comum, não que nas outras não precisem, mas nessa ela tem que ter uma escuta diferenciada, porque é um tipo de violência específico, é um tipo de violência que ele envolve outros caminhos e que a gente precisa ter ferramentas para conseguir alcançar, porque senão é um problema que fica sem solução. Sim, concordo totalmente. E com relação, uma coisa que eu tenho dúvida, uma mulher sofreu algum tipo de uma ameaça ou alguma coisa e ela vai até a delegacia e aí se faz uma medida protetiva, né? Como é que funciona exatamente isso? E a minha pergunta é, tu acha que isso é eficaz? Essa questão da medida protetiva, porque o que eu vejo e o que a gente vê nos noticiários, dos feminicídios e tal, né? A sujeito, ela tinha uma medida protetiva contra o fulano, né? Que já tinha tentado tantas vezes, mas no fim o cara foi lá excelente essa tua observação. A ferramenta medida protetiva, ela é um dos melhores remédios jurídicos que a gente tem em se tratando da questão da violência doméstica, intrafamiliar e doméstica. Então, desde do advento da Lei Maria da Penha, que traz no seu arcabouço uma série de atributos de proteção à mulher, de proteção à família, e desembocando com a medida protetiva, como funciona? A mulher vítima da violência, ela procura a delegacia, ela solicita ao delegado, o delegado encaminha para o juiz, e o juiz tem um prazo ali de 24 horas para poder dar a medida, expedir a medida protetiva, onde ele diz a distância, analisa toda uma série de quesitos para poder preservar a integridade dessa mulher. Qual é o problema maior disso? O mau uso dessa ferramenta, desse instrumento jurídico por parte de muitas mulheres. Por quê? Porque a partir do momento que essa mulher, ela muitas vezes, ela afrouxa a medida protetiva por ela mesma. O sujeito não pode se aproximar, mas aí depois que passa aquela fase que a raiva baixa, ela deixa o sujeito um dia passar uma noite, o sujeito diz que quer visitar um filho, ela deixa se aproximar e ela quebra a eficiência dessa ferramenta jurídica. Na hora que ela precisa, ela já não tem mais credibilidade, porque o sujeito sabe que não vai acabar acontecendo nada. Essa é uma ferramenta muito eficiente, tanto a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Guarda Municipal atuam em conjunto nesse sentido. Existe inclusive a Patrulha Maria da Penha, que é feita onde há uma aproximação com essa mulher vítima para ver se esse sujeito não está percorrendo, para ver se esse sujeito... Só que o que acontecia antigamente? A mulher fazia denúncia e desistia do prosseguimento da ação. Então, houve uma reinterpretação legal e uma modificação legal, onde alguns casos de violência contra a mulher, eles acabam sendo ações públicas incondicionadas. O Estado tomando conhecimento, ele vai agir. O que acontecia muito, a mulher sofria uma violência física, chegava na delegacia, vai no Instituto Médico Legal, faz o exame de lesão corporal e depois ela se acerta com o sujeito, aquele processo que a gente falou, e ela pede para tirar o boletim de ocorrência e não dá prosseguimento. Então isso acontecia muito. Houve uma modificação legal alguns anos atrás e o Estado, tomando conhecimento, ele age de forma incondicionada. Não, agora não depende mais da tua vontade. Nós tomamos conhecimento, o Estado vai agir. Isso na tentativa de reduzir esses casos onde a mulher acabava desistindo. Então ela é uma ferramenta que ela funciona, mas ela precisa ser levada a sério. Não adianta fazer na hora da raiva. E a gente percebe nessa lide de anos de delegacia que muitas mulheres usam não mais como um subterfúgio. Ela quer outra coisa, ela quer tirar o sujeito do apartamento. Ela faz ela tem uma questão de divisão de bens, ela faz isso. Então, infelizmente, se utilizou esse instrumento com outra finalidade que não a salvaguarda da própria integridade física da mulher e da sua família, infelizmente. Entendi. Que triste, né? Que triste porque é realmente uma ferramenta bem interessante.
Mas vamos mudar um pouquinho de assunto agora, vamos sair um pouco desse foco. Eu queria conversar um pouquinho contigo sobre a tua opinião, né? A gente falou um pouquinho sobre representatividade e eu falei do feminismo e tudo mais. E uma coisa que me entristece bastante, e eu acho que acaba enfraquecendo, né, a gente como mulher, a gente tem, né, uma série de mulheres aí maravilhosas, grandes, empoderadas, que poderiam nos representar de forma diferente, né? Então, eu queria saber a tua opinião com relação ao nosso estágio atual, assim, de como a mulher tem sido representada na mídia, especialmente, né, na música, enfim, essa questão da objetificação da mulher. Como tu acha que isso repercute, né? Porque com certeza repercute muito. Bom, a primeira coisa que a gente tem que pensar em se tratando de mídias, do showbiz, é que você vai ter muitos públicos para muitos nichos. Essa é a primeira coisa. Vai ter quem vai ouvir A, B e C. E tem público para isso que sustenta esses artistas. O problema maior é quando você se utiliza de algo tão precioso como a vida humana, como a vida de uma mulher, você se utiliza disso para o teu benefício próprio. Se utiliza de algumas temáticas que são fundamentais da gente estar trazendo e discutindo, pensando no teu sucesso, no teu dinheiro, na tua visibilidade. As pessoas usam. E o pior uso desse é esse uso midiático que é feito. Ao mesmo tempo que a mídia traz as questões da violência, a mídia dá visibilidade para as mulheres que elas próprias acabam defenestrando essa imagem da mulher, objetificando, colocando a mulher numa situação... e se a gente for citar hoje algumas personalidades desse showbiz, como algumas cantoras, inclusive uma aí que se pleiteava dizer que é uma cantora número 1 do Brasil, e eu tenho pena das demais cantoras por ter que ouvir algo desse tipo. Essa mesma pessoa, ela estava há pouco tempo aí gravando um clipe no meio da rua. Em quaisquer outras situações, qualquer outra mulher que fizesse aquilo iria presa. Mas essa pessoa em especial, que é tida como uma referência por milhões de meninas, por milhões de adolescentes e por milhões de mulheres. Basta você entrar no Instagram e as pessoas acham que aquilo é ser empoderada. Basta você ver uns comentários de crianças. Hoje a gente vive uma geração que ela é muito precocemente induzida à sexualização. Você não tem mais faixa etária para nada. Hoje o tipo de conteúdo que rola, seja na TV aberta, canais fechados ou mesmo de mídias, de redes sociais, ele é absolutamente sem lastro algum. Qualquer criança e adolescente acessa com normalidade. A gente vem, na minha opinião, a gente vem numa involução nesse aspecto. Porque se você pegar lá as crianças na Idade Média, por exemplo, as crianças eram altamente sexualizadas, participavam de orgias, era natural as crianças se iniciarem muito cedo. E depois, com toda uma questão evidente da Igreja Católica, da cristianização, houve toda uma mudança de visão, as ciências sociais como um todo trazendo cientificamente os desdobramentos disso, dessa preconização na vida adulta das crianças, os problemas que decorreriam disso. Então houve um ajuste. E nesses últimos anos a gente observa que a gente vem numa involução. E o pior não é isso, é que essa involução ela é cultuada, ela é repetida, ela é copiada. Então é bonito hoje você fazer danças e vídeos explícitos dançando em posições. Isso é o bonito, hoje é a referência. Anos atrás isso era tido como algo feio, ou como algo errado, ou como algo imoral. E hoje essa inversão de valores. E falar de valores numa sociedade que sequer sabe o que é um valor, isso é o mais difícil, porque vai ter pessoas que vão defender, e eu respeito todo mundo que ouve, que gosta, que sustenta esses artistas, mas se depender de mim, estariam banidos, porque eles só reforçam essa imagem que nós temos. Então você pensa, a cantora que mais é ouvida teoricamente Brasil e mundo afora, qual é a imagem que ela leva da mulher para fora? É a mesma imagem que sempre se levou da mulher objeto da prostituição. A mulher brasileira, ela é vista, infelizmente, no imaginário ainda como uma posição de objetificação.
E esses estigmas se reforçam por esses comportamentos. E a mídia, que é a mesma mídia, não falar em mídia hoje, a gente vai entrar, precisava um podcast só para falar de mídias hoje. Mas essa mesma mídia que tanto propala as violências é a mesma mídia que incentiva. Exatamente. E esse paradoxo na nossa cabeça, ele fica claro. Mas e na cabeça de uma criança e de uma adolescente que está vivendo, que não tem ainda uma capacidade de discernimento, que ainda não tem uma plena capacidade de exercer o seu livre-arbítrio? Porque livre-arbítrio é quando você tem consciência do que está fazendo. E essas crianças e adolescentes não têm ainda essa plena consciência do que estão fazendo. Elas vão simplesmente levadas por uma onda. É um modismo, é a hora. Então, estar fora disso, porque a gente agora já está numa outra fase da vida, mas imaginemos ainda crianças e adolescentes, estar fora desse mundo é você ser o Zé e tá fora. Tá tudo errado. Tá tudo errado. Eu tenho uma filha de 11 que vai fazer 12 anos, né? Então eu vivo bem isso e a gente conversa muito, muito, muito. Ela, graças a Deus, e a criação, né? A gente consegue, né, conversar muito. Mas é muito difícil, como tu disse, não tem como a gente... Não é que não tem, até tem, mas é bem complicado de fazer esse controle, né? Tu imagina que toda uma maré te leva para um lado só. E você é aquele que tá nadando contra sozinho, porque a mãe e o pai dizem que aquilo não é bacana. Porque você aprende no teu seio familiar que aquilo vai te levar para um caminho que não é legal lá na frente. Que teu pai e tua mãe já viveram um pouco mais. Então, o melhor amigo que se tem, como eu já dizia, é o teu pai e tua mãe. Vão sempre querer o teu bem, né? Eu volto a bater muito forte nessa tecla da questão familiar, da agregação familiar, a questão... e eu não falaria nem na questão da espiritualidade, que hoje está tão em falta nas pessoas. Não falaria nem questão religiosa, mas a questão da espiritualidade, que a gente abarcaria tudo, inclusive aqueles que não acreditam em nada. Mas a importância disso, eu te falaria que esse tripé, família, escola e espiritualidade, é o que vão dar essa base, esse sustentáculo para a sociedade da gente como um todo. É dali que vai sair uma boa parte do que o sujeito vai se forjar na vida. Então, quando a gente, de alguma maneira, consegue fazer com que esse tripé se equilibre, pode ter certeza que a gente vai ter mulheres e homens que vão ser pessoas mais equilibradas, não perfeitas, mas mulheres e homens mais equilibrados, com a capacidade melhor de enxergar e de enfrentar esse tipo de questão, porque isso bate na nossa porta todo dia. Não é uma coisa que foge, não é algo raro, é todos os dias a gente observa isso. E esse endeusamento que as mídias trazem dessas figuras, como você citou ali, que eu falei no meu postzinho, esse sujeito que tá lá nessa casa, enfim, tem uma atitude. Em qualquer outro momento, qualquer emissora séria vendo um sujeito agredindo uma pessoa verbalmente daquele jeito, ele imediatamente seria expulso daquele convívio, como um exemplo, e não vir dar um sermão tosco e deixar aquele sujeito daquele mesmo jeito, agindo daquela mesma maneira. Entende? Então é isso, ao mesmo tempo, é esse o paradoxo que eu falo. Eles querem mostrar e querem solucionar e algo que não existe. Sim. Né? Até porque eles querem usar daquilo, né, pra repercutir, e é uma máquina, Com certeza. Concordo, eu acho bem complicado. E quando eu vi essa questão do clipe, eu fiquei aterrorizada. E eu disse, meu Deus, a quantidade de menina que segue ela e que endeusa e que acha ela maravilhosa. E ela já fez até desenho infantil, agora a criatura vai me fazer... Fiquei aterrorizada. Mas enfim, eu quero trazer uma última questão aqui pra gente finalizar. Já tá esquecendo. Já, viu como passa rápido? Eu acho que, né, temos uma série de problemas e é uma questão muito complexa, de muita coisa enraizada, mas acho também legal a gente trazer e falar que muitos passos já foram dados, assim como tu falou dessa questão da Polícia Civil. Como eu disse, eu acompanhei, assim, eu tive um caso de violência próximo, e eu sei que há muitos anos atrás era tratada de uma forma totalmente diferente de que é hoje. Eu acho que hoje já tem claro que não é perfeito, mas já tem um preparo muito maior. E a questão da representatividade, apesar de a gente ter essas figuras, né, que, né, desmerecem a mulher e só corroboram para
para toda essa questão, mas eu acho que a gente também tem que trazer o fato de que muito a gente está conseguindo, né? Da representatividade das mulheres estarem conseguindo ocupar papéis que até então não... Era como se não fossem delas, né? Como tu falou da política. E claro que a gente ainda não tem um número que seja igual, na minha opinião, né? De mulheres na política, mas a gente já tem muito mais mulheres na política. A gente tem muitas mulheres em cargos de liderança, sendo CEOs de empresa, né? Então eu acho que isso também é uma questão legal pra gente... Então, eu quero pontuar algo aqui, que é a representatividade e a visibilidade. Então, quando a gente fala em representatividade, a gente pensa em mulheres que têm uma atuação direta, seja no meio artístico, seja no meio político, seja no meio cultural, social. Agora, a questão da visibilidade. Porque a gente tem mulheres fantásticas atuando em várias frentes e essas mulheres não são vistas. Então, quem conhece sabe, quem está próximo percebe, mas o grande público não vê, não acessa. Por quê? Porque essa visibilidade ela fica restrita. Hoje, infelizmente, os canais têm uma agenda a seguir. E essa agenda normalmente vai deixar essas mulheres no segundo plano. Vai ser uma matéria isolada num jornal, vai ser uma notinha que vai sair. Então é esse tipo de sistemática que a gente precisa mudar. A mulher que ela represente, mas que ela tenha visibilidade. Que as pessoas consigam saber onde está chegando o trabalho, a luta, as construções que essas mulheres têm feito. Essas mulheres que têm mudado a vida de outras pessoas. Então, esse é o ponto nevrálgico desse momento que a gente vive, porque nós somos resultado daquilo que a gente se alimenta. Seja o que você ouve, o que você lê, o que você assiste. Baseado nisso, você vai começar a formar as suas convicções e, a partir delas, as suas atitudes. E as tuas atitudes vão determinar quem você é, vão determinar o teu destino. Então, o quão importante é o que nós estamos alimentando, com o que nós estamos colocando dentro das nossas casas, o que essas crianças, essas adolescentes e essas mulheres já formadas hoje, do que elas se alimentam, o que vai servir como base para a vida da gente. Por isso essa visibilidade é tão importante, porque esses exemplos precisam chegar. Aquela mulher que trabalhava, que batalhava, que criou 5, 6, 7 filhos sozinha, aquela menina que acordava cedo, fez o concurso, passou por um cargo dificílimo. Isso precisa chegar, porque esses bons exemplos eles não chegam. A gente só vê esses exemplos que são muito pueris, esses exemplos que são irrisórios, de pessoas rasas. A gente tem que começar a buscar profundidade nas coisas, sabe? É começar a valorizar o que tem valor, é mudar essa mentalidade, mas isso não vem da noite para o dia. O que a gente vive hoje é resultado dos últimos 20 anos. Em termos de cultura, em termos de comportamento, em termos de linguagens, a construção da linguagem como é importante. Então a modificação disso, ela depende de mais alguns anos. E eu acredito que isso vai depender não só das mulheres, mas a hora que os homens de verdade encabeçarem isso e conseguirem entender que pra gente viver numa sociedade de fato, não só formalmente igualitária, mas factualmente igualitária, os homens vão ter que entrar nisso. Vamos ter que começar a encabeçar isso, porque é algo que atinge a todos nós. Todos temos irmãs, todos temos mães, filhas. E como é que a gente não vai pensar nelas, na maneira das atitudes que nós vamos ter com elas? Então é isso que vai, de fato, ao meu ver, começar a promover uma mudança, quando os homens também encabeçarem essa luta, que é uma luta de todos, né? Como a gente falou, qual é o papel do homem de verdade? É esse, é de defender, é de promover a justiça. O homem de verdade protege, zela. O homem de verdade, ele se coloca assim numa situação de aceitação da sua condição e aceita e quer melhorar. Não, eu acho que eu posso melhorar. Eu acredito que eu preciso melhorar. E é a partir disso que a gente vai começar a fazer diferença. Porque senão a gente vai continuar nessa mesma zona. Não vamos mudar. Concordo. E tu falando dessa questão da visibilidade, realmente, e tem tanta mulher maravilhosa, né? Tanta história linda. Eu já trouxe algumas aqui, vou trazer mais, né? Dando espaço para essa visibilidade. Porque são muitas histórias. A gente vê mulheres muito fortes que constroem, né? De uma maneira
maneira muito bonita e com uma característica principal que eu até ia falar ali no meio, eu acabei esquecendo, que nessa coisa do feminismo e tal, eu acho que uma coisa que a gente, também me coloco, acabou perdendo é essa questão feminina da doçura, do amor, né? Da ternura, de fazer tudo com esse carinho, com esse amor. Eu acho que é assim, e com a ajuda dos homens que a gente vai conseguir aos poucos, porque não vai ser fácil, mas que eu acredito que a gente ainda vai conseguir. Eu acredito, mudar. Porque tem características que são próprias de homens e mulheres. E eu acredito que as mulheres têm algumas vantagens adaptativas do meio desse processo todo, porque a mulher teve que se forjar mais forte para conseguir conviver numa sociedade que ela é sim machista, ela é uma sociedade dividida, ela é uma sociedade que ainda ela tem, e não vou usar esses termos jargões que politicamente se utiliza, mas ela é uma sociedade que ela foi construída ainda sob a égide da figura do pai, a figura do homem. Mas esse homem não é mais aquele. Aquele homem lá de trás, aquele pai de verdade que abraçava, que sustentava, que defendia, poucos ainda existem desse tipo. Então a figura masculina também se modificou. E é nesse momento que a gente vive de figuras que ainda não sabem bem ao certo quais papéis ocupar. E é esses locos, esse vazio que acaba fazendo com que a gente gere hoje essa sociedade que eu te diria ela é anacrônica, uma sociedade sem cabeça. Quando um corpo fica sem cabeça, ele tende a perecer. A nossa sociedade hoje, ela perdeu essa referência. É nesse sentido, da gente ter uma referência de bons homens, de boas mulheres, mas ressalto, enquanto todos não encamparem essa discussão, e isso é diário, é o que eu posso fazer para melhorar, eu acredito que a gente muda o mundo mudando o nosso microcosmo, a nossa comunidade, afetando aquelas pessoas que estão no nosso entorno. Eu nunca perco a oportunidade de conversar com os meus amigos, com meus próximos, principalmente homens, né? Com as meninas também, mas principalmente homens, porque os homens ainda trazem consigo algumas ideias que são absurdamente equivocadas, ainda trazem pensamentos introjetados, baseados nessas culpas, nesses traumas, nessas questões de baixa estima, e isso ainda hoje se desdobra nos relacionamentos, né? Então, a promoção da mudança, ela é no nosso mundo, para tentar mudar, é um pouquinho todos os dias, para que daqui a alguns anos a gente possa colher frutos disso. Não vejo de outra forma. Tá certo, concordo. Gabriel, adorei. Paixão é o teu... É o sobrenome. É o sobrenome, Gabriel Paixão, que nome lindo. Adorei nossa conversa, quero agradecer muito por ter vindo aqui, trazer tanto conhecimento, tanta coisa boa pra gente. Queres deixar teu contato, teu Instagram? Olha, eu gostaria de agradecer a oportunidade, me coloco aqui sempre à disposição, quem quer que seja que sinta necessidade de procurar ajuda, seja independente da área, eu sempre me coloco como um ajudador, um mediador. Acho que esse é o meu propósito aqui nessa vida, é ajudar as pessoas, independente de onde eu esteja, conseguir servir como um canal facilitador, ajudar as pessoas. Se eu não sei, eu vou ter alguém que eu conheço que vai saber. Se eu não posso, vai ter alguém que vai poder nos ajudar e vai fazer acontecer. A gente vive uma vida que passa muito rápido. Se a gente não der as mãos, se a gente não se ajudar, nada disso faz sentido. Porque as coisas ficam, mas aquilo que a gente faz de verdade é isso que vai se perpetuar na história da gente para sempre. Verdade, que massa. É isso. Que Deus te dê muita saúde, muita sabedoria para tu continuar nesse caminho. Amém. Amém. Ele tocando a vida de muitas pessoas, porque eu tenho certeza que tu já toca. Com certeza. Obrigado, tá? Obrigada também. É isso então, gente. Um beijão para vocês e até a próxima.